Alice trabalhava há 4 anos na TechCorp. Era discreta, entrava no trabalho sem chamar atenção e saía sem deixar rastros. Vestia-se sempre da mesma forma: saia, blazer preto, blusa branca, os cabelos presos sempre num coque, óculos redondos de lentes grossas. Era super eficiente e pontual, mas era invisível. Frank, o CEO, era o oposto. Presença dominante, voz firme, olhar cortante. Comandava reuniões como quem comanda batalhas. Poucos ousavam em contrariá-lo. Naquela sexta-feira, o inesperado aconteceu. A gerente de projetos, que o acompanharia num jantar de negócios crucial, cancelou de última hora. Alice foi chamada à sala dele sem entender por quê. Entrou com passos contidos, o coração acelerado. Frank estava de pé, impaciente, o blazer pendurado na cadeira, a camisa com as mangas dobradas até os cotovelos. Ele se aproximou dela, avaliando Alice, e logo disse: "Temos que dar um jeito no seu visual. Você precisa estar convincente." Alice arregalou os olhos. "Mas, Sr. Frank, eu não entendo nada do projeto. O que eu vou falar?" "Você não precisará falar nada. Deixe que eu me encarrego de tudo. Apenas diga que vai analisar sobre o assunto ou que terá que verificar melhor esta questão." Ele deu um passo à frente, seu ar elegante masculino e o aroma do perfume forte, um cheiro de baunilha misturada com tabaco, era inebriante. Alice sentiu o corpo reagir antes da mente compreender. Frank passou as mãos pelos cabelos dela, soltando-os. Eles caíram como seda sobre os ombros. Seus dedos aproximaram-se do decote, da blusa e, sem cerimônia, abriu 2 botões. O decote tornou-se profundo e sensual, revelando quase a renda do sutiã. Ele retirou os óculos de lentes grossas e se afastou para avaliar o resultado. Sim, muito melhor. Por acaso você tem um batom?" Alice apenas balançou a cabeça, afirmando que sim. Colocou a mão no bolso do blazer e retirou um batom de tom rosa. Alice soltou um suspiro e deslizou o batom nos lábios de forma tímida. "Agora sim, muito melhor", disse Frank. Ela não sabia se aquilo era um elogio ou uma ordem. "E se me perguntarem algo?", murmurou Alice. "Diga, vou verificar com a equipe técnica." "E se eles insistirem, Frank?" "Diga que o CEO irá tratar pessoalmente do assunto. Não se preocupe." Alice engoliu em seco. Frank era louro, alto, olhos verdes claros, um homem extremamente charmoso e atraente. Devia ter perto dos 38 anos e despertava olhares de todas as mulheres por onde passava. Alice se sentia intimidada com sua presença, mas, naquela noite, iria testar toda a sua capacidade profissional num jantar de negócios. Era o início de uma história que nenhum contrato poderia prever. Mas antes de prosseguirmos, deixe o seu like e me diga de onde você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Vamos agora prosseguir com o próximo capítulo? Carro preto da empresa esperava na entrada. Alice entrou com passos contidos, sentindo o tecido da saia roçar nas suas pernas. Frank já estava lá dentro, sentado com postura impecável, olhando fixo para o celular. Não disse nada, mas quando ela se acomodou ao lado dele, lançou um olhar de aprovação silenciosa. Durante o trajeto, Alice tentava lembrar das frases. Parecia simples, mas na boca dela soava como falas de uma atriz insegura em início de carreira. O restaurante era elegante, com luzes baixas e mesas espaçadas. O tipo de lugar onde contratos são selados com sorrisos e taças de vinho. Frank caminhava com segurança. Alice, ao seu lado, se sentia como uma atriz num papel que não ensaiou. Mas quando entraram, os olhares se voltaram para ela. Não como a funcionária tímida, mas
como a mulher que acompanhava o CEO. Boa noite, senhores, disse Frank com voz firme. Esta é Alice, nossa especialista técnica. Ela irá me acompanhar nesta negociação. Alice sorriu com leveza, sentou-se ao lado dele, cruzou as pernas com elegância e manteve o olhar firme. Durante o jantar, Frank conduziu tudo. Falava de números, prazos, estratégias. Alice apenas observava e absorvia, e quando alguém lhe dirigia uma pergunta, respondia com calma. Vou verificar com a equipe técnica, ou o CEO irá tratar pessoalmente do assunto. E funcionava. Mais do que isso, impressionava. Frank olhava para ela com surpresa discreta. Não esperava que Alice se encaixasse tão bem naquele cenário. No final da noite, ao saírem do restaurante, Frank abriu a porta do carro para ela. Alice entrou, mas antes que ele fechasse, ela disse: Obrigada por confiar em mim. Frank deu um sorriso. Eu tinha certeza que você não iria me decepcionar. Na segunda-feira, Alice chegou ao trabalho com a sensação de que algo havia mudado. Os olhares eram diferentes, alguns curiosos, outros invejosos, mas o mais estranho foi o silêncio total de Frank. Nenhuma mensagem, nenhum chamado à sua sala, como se o jantar nunca tivesse acontecido. Na hora do almoço, Alice foi chamada à recepção. Uma mulher esperava por ela. Alta, elegante, cabelos escuros presos num coque perfeito. Vestia um casaco de grife e segurava uma bolsa que custava mais do que o salário de Alice num mês. Você é Alice? Perguntou com um sorriso que fez ela ficar em alerta. Sim, posso ajudar? Sou Helena, noiva de Frank. Alice ficou paralisada. Vim apenas deixar claro uma coisa, continuou Helena aproximando-se. Frank tem um futuro, um nome, uma reputação. E você é uma distração. Alice tentou responder, mas Helena não deu espaço. Ele pode ter olhado para você, pode até ter se encantado, mas isso não muda o fato de que ele vai se casar comigo. Eu não deixo ninguém atrapalhar o que é meu. Ela se virou e saiu, deixando um rastro de perfume caro e a ameaça no ar. Alice voltou à sua mesa com o coração acelerado. Não sabia se estava com medo, ou raiva, ou tristeza. Alice começou a se afastar, não de forma brusca, mas com pequenas desculpas. Gestos contidos, silêncios calculados, recusava convites para reuniões presenciais, delegava tarefas que antes assumia com firmeza e evitava cruzar o corredor do último andar, onde ficava a sala de Frank. Não era desinteresse, era medo. Medo de Helena, medo de se tornar um alvo maior do que já era. Frank percebeu, tentou chamá-la para conversar. Ela dizia que estava ocupada, tentou encontrá-la no café da empresa. O que Alice não percebia era que cada recuo seu despertava mais desejo em Frank, mais curiosidade, mais fascínio. Ela não estava desaparecendo, ela estava apenas se tornando um mistério. E Frank começou a observar cada detalhe. O modo como ela prendia o cabelo com pressa, a forma como mordia os lábios ao ler relatórios, o olhar que desviava sempre um segundo antes de encontrar o dele. Era como se Alice estivesse construindo um muro, mas Frank não iria desistir. Naquela semana, ele enviou uma mensagem curta. Alice, precisamos conversar, só nós dois, sem contratos, sem jantares, sem máscaras. Alice leu. Não respondeu, mas o coração acelerou. Helena estava obcecada pelos detalhes do casamento. Cada flor, cada guardanapo, cada música, cada cerimônia tinha que ser perfeita. Ela enviava mensagens diárias para Frank com listas de fornecedores, orçamentos, amostras de convite e fotos de vestidos das madrinhas. Frank, prático por natureza, achava tudo aquilo um exagero.
São só flores, murmurava ele ao ver o orçamento de 30.000 para o arranjos suspensos. É só um jantar, assustado ao ver o menu de degustação com 9 pratos e 3 tipos de vinhos. Mas sempre que dizia isso a Helena, ela não ouvia. Era ela quem sempre decidia tudo pelos dois. O casamento, que deveria ser uma celebração, tornava-se um projeto corporativo, e Frank sentia-se um figurante no próprio evento. Pior ainda, a cada reunião com decoradores e estilistas, ele pensava em Alice, na simplicidade dela, no olhar tímido que dizia mais do que 1000 discursos. Helena falava de alianças, falava de listas de convidados. Frank lembrava-se do jantar com Alice, onde bastaram 2 frases para ela conquistar uma sala inteira. Ele começou a se irritar com tudo, com o tom de voz de Helena, com os gastos absurdos, com a ideia de estar construindo uma vida que ele não tinha escolhido, apenas aceitado. E Alice, mesmo distante, tornava-se cada vez mais presente. Num certo dia, saindo do escritório, ele viu Alice caminhando apressada, tentando escapar dos olhares. "Alice!" chamou com voz firme. Ela parou surpresa. Ele se aproximou com passos decididos. "Venha, entre no meu carro. Vou te dar uma carona." "Não precisa, Sr. Frank. Eu prefiro ir a pé", respondeu, tentando manter a distância. "Isso não é um convite", disse ele, com um olhar fixo. "É uma ordem." A proximidade com Frank deixava Alice nervosa e vulnerável. Não podia negar. Sentia uma enorme atração por ele, mas precisava se manter longe. Seu emprego, sua carreira, sua família dependiam do salário que ela recebia. Entrou no carro em silêncio. O ambiente era denso, carregado de tensão. Nenhum dos dois falava. Até que, pensativo, Frank quebrou o silêncio. "Você gosta de vinho?" Alice apenas assentiu com um gesto tímido. Frank desviou o caminho, dirigiu até um restaurante distante, elegante e discreto. Durante o trajeto, tentou iniciar uma conversa. Alice limitava-se a respostas curtas e evasivas. Ela não sabia por quê, mas a cada dia gostava mais de estar com ele. Alice era uma mulher jovem de beleza singular. Durante o jantar, começaram a falar sobre negócios. Frank se surpreendeu com a habilidade de raciocínio de Alice. Ela era clara, lógica e perspicaz. A cada momento ele se pegava, admirando não só sua inteligência, mas também sua beleza, escondida por trás de roupas escuras e sem vida. Após o belo jantar e algumas taças de vinho, saíram do restaurante. Alice, distraída, tropeçou. Frank, mais do que rápido, assegurou. Aquela proximidade íntima provocou em ambos uma corrente eletrizante. Seus rostos estavam tão próximos que, sem pensar, Frank beijou seus lábios. O beijo aqueceu o corpo de Alice. A boca de Frank passou a explorar a sua, e Alice, surpresa, ficou completamente rendida. Correspondia timidamente, sem saber o quanto isso o deixava mais excitado. Suas respirações começaram a se acelerar. As mãos dele passearam pelo corpo delicado de Alice, despertando desejos que ela tentava esconder. Quando se separaram, ela abriu os olhos confusa e envergonhada. Frank a abraçou, e naquele momento percebeu que Alice havia despertado nele algo que há tempos não sentia, algo que nunca havia sentido por Helena. Frank dirigiu em silêncio. Ao chegarem à porta do prédio de Alice, ele sussurrou: "Eu quero te ver de novo." Alice não sabia o que fazer. "Frank, você é noivo. Eu não me sinto bem de sair com alguém comprometido, principalmente sabendo que a sua noiva também trabalha na mesma empresa." Frank sabia que não podia perdê-la. A relação com Helena estava insuportável. Ela o sufocava, pressionava, moldava Frank de acordo com os seus desejos, mas era com Alice que ele queria estar.
A frieza de Frank, os silêncios, os olhares distantes, tudo indicava que algo havia mudado. E Helena sabia exatamente quem era a culpada: a Alice. A mulher tímida, de roupa discreta, que agora ocupava os pensamentos do homem que deveria ser o seu marido. Helena decidiu agir. Com elegância, como sempre, chamou Alice para uma conversa informal. Usou o pretexto de pedir ajuda para a lista de convidados do casamento. Achei que você poderia me dar umas dicas, disse Helena com um sorriso falso. Afinal, você conhece bem o ambiente da empresa. Alice, desconfiada, aceitou. Não queria mais problemas, não queria alimentar rumores, só queria manter a paz. Se encontraram num café discreto, longe do escritório. Helena estava impecável. Alice estava nervosa. A conversa começou leve. Nomes, cargos, sugestões, mas, aos poucos, o tom mudou. Você acha mesmo que pode competir comigo? Perguntou Helena com voz baixa e cortante. Frank pode ter se distraído, mas ele vai casar comigo. E você? Você precisa desaparecer. Alice tentou se levantar. Helena segurou seu pulso com força. Eu já comprei sua passagem. Um curso internacional. Tudo pago. Só ida. Alice arregalou os olhos. Se você voltar, seus pais vão pagar o preço. Não me teste. Alice sentiu o mundo girar. Não era apenas uma ameaça. Era uma sentença. No dia seguinte, a empresa recebeu um e-mail. Por motivos pessoais, peço minha demissão imediata. Agradeço pela oportunidade. Frank sentiu o coração despencar. Sabia que Alice não deixaria assim, a menos que estivesse acontecendo algo. Mas já era tarde. Alice havia desaparecido. Frank não conseguia dormir. Desde o dia que Alice desapareceu, algo dentro dele se partiu. E o e-mail de demissão seco e impessoal não combinava com a mulher que ele conheceu. Sabia que havia algo errado e decidiu descobrir. Começou a investigar discretamente. Conversou com colegas do RH, analisou registros, rastreou o curso internacional que Helena havia mencionado e então encontrou o bilhete só de ida, sem volta, sem lógica nenhuma. Confrontou Helena. O que você fez com Alice? Helena sorriu fria. Eu dei um jeito em quem estava criando problemas e afastei do meu caminho. Ela nunca foi uma ameaça. Você está louca, obcecada? Vê problema em todos os lugares? Não seja ingênuo, Frank. Você estava apaixonado por ela. E eu não vou permitir isso. Frank saiu da sala sem dizer mais nada. Naquele momento, soube que Helena não era apenas controladora. Ela era extremamente possessiva. E Alice poderia estar em perigo. Helena estava sentada no sofá da cobertura, cercada por amostras de tecidos, catálogos de joias e uma taça de champanhe. Frank entrou, sem sorrir, sem cumprimentar. Helena logo percebeu algo estava prestes a acontecer. Precisamos conversar, Helena, disse ele com voz firme. Helena largou a taça, cruzou os braços e olhou para Frank. Se for sobre o buffet, já resolvi. Eles vão incluir o menu vegano. Frank respirou fundo. Não é sobre buffet, é sobre nós. Helena arqueou as sobrancelhas. O que tem nós? Helena, eu estou sufocado. Há meses que eu vivo sob pressão. Pressão para parecer perfeito, para seguir com um roteiro que eu não escrevi. Você vive me controlando. É cada detalhe, cada gesto, cada palavra. Helena se levantou indignada. Isso é ridículo. Eu só quero que tudo fique perfeito para o nosso casamento. Perfeito para quem? Rebateu Frank. Para você? Para os convidados? Para a sua família? Porque para mim isso tudo é muito vazio. Ela se aproximou furiosa. Por causa da Alice, daquela sonsa.
aquela rata de escritório que se faz de vítima. Frank não recuou. Não fale assim dela. Alice não tem nada a ver com isso. Helena empalideceu. Depois explodiu. Peraí, você vai jogar tudo o que nós construímos por causa de uma funcionariazinha sem graça? Eu não estou jogando nada fora, Helena. Eu estou tentando recuperar o que eu perdi, a minha liberdade. Eu preciso de paz. Helena saiu em prantos, gritou, xingou. Disse que Frank era fraco, ingrato e cego. Mas ele não respondeu. Apenas pegou seu blazer, olhou para ela pela última vez e disse: Eu não sou fraco. Eu só demorei demais para perceber que eu estava preso a você. E saiu sem olhar para trás. Naquele momento, Frank não sabia que o futuro reservava, mas sabia que pela primeira vez em muito tempo estava livre. Após o rompimento com Helena, Frank tomou a decisão que mudaria tudo. Pediu desligamento da empresa. A corporação, embora dirigida por ele, pertencia ao tio de Helena, um homem rígido, conservador, que sempre pressionou a manter o noivado como parte de um acordo familiar. Frank não queria mais acordos. Frank queria liberdade. No fundo, Frank queria Alice. A saída foi silenciosa e definitiva. Deixou o cargo, os privilégios, os compromissos e começou a procurar Alice, que havia desaparecido. Nenhum registro, nenhuma rede social ativa, nenhum contato direto. Frank vasculhou arquivos, tentou falar com colegas, mas todos pareciam ignorar ou temer o assunto. Até que, numa conversa informal com um dos seus antigos funcionários, surgiu uma pista. Chefe, a minha namorada é a secretária da Helena, disse o rapaz em voz baixa. Ela comentou que Alice foi recomendada para uma vaga numa empresa de tecnologia em outra cidade. Frank sentiu o coração acelerar. A empresa se chama Imova Mind. É pequena, mas promissora. Disseram que Alice foi contratada como analista sênior. Frank não pensou duas vezes. Pegou o carro, dirigiu por horas com a mente cheia de lembranças. O batom rosado, o olhar tímido, o beijo que fez ele esquecer do mundo. Ao chegar à sede da Imova Mind, respirou fundo, entrou com passos firmes e o coração inquieto. Na recepção, perguntou por Alice. A atendente sorriu. A senhorita Alice está numa reunião. Posso avisar que o senhor está aqui. Frank hesitou. Depois disse: Diga apenas que eu vim buscá-la. Alice estava sentada numa sala de vidro, revisando relatórios com atenção. O ambiente era moderno, silencioso, longe do caos corporativo que ela conhecia. Senhorita Alice, há um visitante. Disse que veio te buscar. Alice levantou os olhos confusa. Ao sair da sala, viu Frank, parado, com o mesmo olhar firme, mas agora mais leve, mais verdadeiro. Ela congelou. O que você está fazendo aqui, Frank? Ele deu um passo à frente. Eu vim te encontrar. Vim te dizer que eu saí da empresa e eu rompi com a Helena. Eu deixei tudo para trás porque eu percebi que nada fazia sentido sem você. Alice sentiu o coração acelerar. Frank, isso é uma loucura. Loucura foi ter deixado você partir. Loucura foi ter vivido uma vida que não era para mim. Você me mostrou o que é real e eu não vou fingir mais. Alice hesitou, olhou para ele, lembrou-se do beijo, do abraço, a dor da partida. E agora? Perguntou Alice com voz baixa. Frank sorriu. Agora é você quem decide. Sem ordens, sem contratos, só nós dois. Alice respirou fundo.
Deu um passo, depois outro, e então eles se abraçaram. Ali, no meio de uma empresa desconhecida, entre relatórios, memórias, dois mundos que se encontraram. Não havia mais Helena, não havia mais medo, só havia amor. Frank nunca mais voltou à antiga empresa. Rompeu com Helena, depois rompeu com o tio dela, rompeu com tudo o que prendia a uma vida que não era sua. Montou sua própria consultoria, pequena, discreta, mas honesta. Não ganhava o mesmo salário, não tinha os mesmos luxos, mas pela primeira vez sentia-se livre. E ao lado de Alice, descobriu que a paz não tem preço. Ela não exigia nada. Não cobrava, não pressionava, apenas caminhava ao seu lado com leveza e verdade. Viviam uma simplicidade, jantares caseiros, conversas longas, planos reais. Frank trocou contratos milionários por cafés compartilhados e nunca se arrependeu. Alice, por sua vez, floresceu. Tornou-se referência na empresa onde trabalhava, mas nunca deixou de ser aquela mulher de olhos grandes, coração firme e alma doce. Juntos, construíram algo que nenhum contrato poderia garantir: um amor livre, sem máscaras, uma vida feita de escolhas e uma paz de valor inestimável. Se você gostou da história de hoje, deixe seu like. Aproveite para clicar no sininho para ficar por dentro das novidades e ser avisado sempre que for lançado um novo vídeo. Obrigada por chegar até aqui e até a próxima!